Olá, ótimo dia a todos. Me chamo Vinícius Santos, sou um dos integrantes dos grupos do terceiro módulo técnico em recursos humanos. Inicio o nosso trabalho apresentando o tema que se refere à psicologia organizacional. E os integrantes, que é composto por Jadielson José, Renata Gleice, Stephanie Santos, Vanessa Maria e Vinícius Santos. Introdução. A psicologia organizacional estuda os fenômenos comportamentais do ser humano dentro de uma empresa, não se restringindo apenas à gestão de pessoas, mas também dando total atenção à saúde dos colaboradores. O psicólogo dentro de uma organização tem a função de ser a comunicação entre a empresa e os empregadores. A saúde e as boas condições de trabalho proporcionadas a eles possibilitará melhor desempenho e satisfação no ambiente de trabalho. Meu nome é Jadielson e vou falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho, a POT, que ela surge com o objetivo de ajudar a organização e pensar adiante das grandes mudanças em cena. A característica dela é formada pelo estudo do fator humano na organização e compreende a criação de condições organizacionais e de trabalho que auxiliem na elaboração de um clima propício para que os colaboradores possam atingir suas metas de trabalho e de desenvolvimento pessoal. Para isso, o psicólogo deve compreender o homem como ser social, que está em constante interação com o meio e que sofre influência deste meio. Dessa forma, ele deve pensar em estratégias que articulem as satisfações das necessidades da organização com as satisfações das necessidades e da qualidade de vida dos colaboradores. Constituição histórica da psicologia organizacional e do trabalho no Brasil. Após a Segunda Guerra, houve uma expansão nas organizações com a instalação de multinacionais e com a presença do Estado nas indústrias siderúrgicas e petrolíferas. Porém, a mão de obra continuava desqualificada, não havia preocupação nem incentivo para as qualificações. A preocupação com a formação profissional surgiu em meio a este movimento, atraindo também os profissionais da psicologia. Desse movimento surge o terceiro período, o de desenvolvimento do campo, e que o trabalho assumirá um papel relevante para a compreensão não apenas do desempenho individual, mas das equipes e das organizações e dos problemas de saúde do trabalho. Com isso, observa-se a ampliação de psicólogos organizacionais nas empresas e psicólogos voltados à gestão e ao bem-estar do funcionário, visando o desempenho organizacional. Após um período, compreende-se que alguns pontos importantes onde revelam-se a institucionalização da psicologia organizacional e do trabalho como domínio específico da psicologia que define uma interface com inúmeros outros campos científicos e profissionais. Desenvolvimento da psicologia organizacional e do trabalho no cenário internacional. A chamada Revolução Industrial caracterizou-se a evolução das máquinas e de novas tecnologias, podendo assinalar que a psicologia industrial nasceu em berço comum, juntamente com a administração científica, mostrando como os dois campos científicos e profissionais estão bem próximos, construíram e colaboraram para o avanço de ambos. As características importantes dos contextos sociais, econômicos e políticos nesse período foi o processo de industrialização de novas máquinas, demandando a racionalização dos processos de trabalho, o avanço das ciências humanas, naturais e biológicas e a luta contra a exploração humana de trabalho. O segundo período, intitulado como Expansão e Consolidação pós-guerra, onde a psicologia industrial foi substituída pela psicologia organizacional, que mesmo mantendo a seleção como uma das suas principais atividades, incorpora atenção ao funcionamento focado em um comportamento gerencial, que é formado pela liderança, participação e democracia. O terceiro período chega ao fim dos anos 70, definido como período de ouro de crescimento e consolidação do Estado, bem-estar social, sendo o período de grandes incertezas após a Guerra Fria. Surgiu vários conflitos em lugares do mundo. Por fim, o quarto período, podemos pensar que as mudanças contemporâneas marcaram o final do século XX e a primeira década do século XXI, onde foram marcadas pelo aprofundamento de processos de globalização e mudança na demografia de forças de trabalho, onde cresce a dependência de empregos temporários. Os avanços tecnológicos têm seus impactos nos processos de trabalho, onde tornam-se cada vez mais acelerados, implicando novos formatos organizacionais e modelos de gestão. Sou a Stephanie,
e vou falar sobre campo científico profissional da psicologia organizacional e do trabalho. A psicologia organizacional e do trabalho tem interesse pelas ações humanas, ligada a dois outros fenômenos, o trabalho e a organização. Configurando uma superfície que se delimita em três campos dentro da área, não se restringindo àquilo que pode ser observado, estados subjetivos, intenções, motivações, crenças e valores. A busca por entendimento do desempenho humano no trabalho, onde é afetado por fatores pessoais, ambiente e pela maneira como o trabalho está organizado. Empreendendo, vai além do trabalho na organização, tendo sob pressão o pensamento do desemprego, o afastamento do trabalho e a aposentadoria seus impactos pessoais e sociais. Âmbito de análise e de intervenção em psicologia organizacional e do trabalho. Os níveis elevados de estresse não são somente aplicados por características de personalidade, sendo desconsiderado padrões de relação entre chefe e trabalhador, estrutura de poder, carga de trabalho, organizações de processo produtivo e cálculos culturais e políticas poupadas que fragilizam o trabalho e geram inseguranças, de maneira que um desempenho insatisfatório não pode ser atribuído ao trabalhador, apenas no plano de competências individuais. Desconsiderando o plano de dinâmica, de grupo, mudanças de tecnologia, características culturais e até mesmo políticas governamentais e relativas à educação em geral que causam impacto na qualificação do trabalhador. Psicologia e produção do conhecimento em organização e trabalho. A pesquisa em psicologia organizacional e do trabalho é necessária, por exemplo, que um profissional que tem um problema deseja conhecer os efeitos de um treinamento no desempenho no trabalho, de ex-treinador, ou como este transfere para seu posto de trabalho o que aprenderam em outras situações. Precisaria contar em medidas daqueles efeitos, demonstrar em seu desempenho no trabalho efeitos daqueles treinamentos em níveis mais elevados do que outros indivíduos igualmente capacitados. Para isso, precisaria desenvolver alguma estratégia de investigações para identificar as possíveis razões para estas diferenças de desempenho. Me chamo Renata e vou falar sobre elementos fundamentais da pesquisa em psicologia organizacional e do trabalho. São utilizadas hipóteses e suposições para explicar o desempenho e atributos individuais das equipes, organizações ou da sociedade. O treinamento. Eles serão baseados nas variáveis dependentes ou de critério, indicadores relativos de desempenho humano nas organizações, com o foco principal na área de psicologia. Serão utilizadas pesquisas quantitativas e qualitativas. As qualitativas descrevem não procurando explicar os nexos casuais escritos, quanto a quantitativa é estudada por meio de escalas e medidas e de análises estatísticas. Me chamo Renata e vou falar sobre elementos fundamentais da pesquisa em psicologia organizacional e do trabalho. São utilizadas hipóteses e suposições para explicar o desempenho e atributos individuais das equipes, organizações ou da sociedade. O treinamento. Eles serão baseados nas variáveis dependentes ou de critério, indicadores relativos de desempenho humano nas organizações, com o foco principal na área de psicologia. Serão utilizadas pesquisas quantitativas e qualitativas. As qualitativas descrevem não procurando explicar os nexos casuais escritos, quanto a quantitativa é estudada por meio de escalas e medidas e de análises estatísticas. Pesquisa de campo. Elaboramos um questionário com algumas questões e, após avaliarmos as respostas, tivemos alguns resultados. Primeiro buscamos saber se a empresa a qual eles trabalham tem algum acompanhamento de um psicólogo dentro da organização. E podemos dizer que grande parte deles não tem ao menos algum acompanhamento psicológico. Avaliamos 132 pessoas e tivemos a resposta que apenas 21 pessoas têm o acompanhamento de um psicólogo dentro da organização e 111 pessoas não recebem nenhum tipo de acompanhamento.
Também buscamos saber e avaliar se ao menos essas pessoas recebiam alguma ferramenta ou método de trabalho. E ainda assim, podemos dizer que a maioria delas também não recebem nem ao menos uma ferramenta ou método de trabalho que auxiliaria eles diariamente. Em outra questão avaliativa, buscamos saber de qual forma a empresa contribui para o bem-estar, a motivação e a harmonia do ambiente a qual eles trabalham. E tivemos respostas como: o RH é capacitado para acompanhamento psicológico, também propõe eventos na empresa, motivando todos os funcionários e incentivando a serem melhores. Sempre dando motivação a continuar, pois estamos passando por uma fase difícil de pandemia. Projetos de inclusão e acompanhamento psicológico. Em outra questão, buscamos entender se para os colaboradores grande parte dos pedidos de demissão são causados pelos descuidos de uma má gestão vindo do empregador. E grande parte das pessoas acreditam que sim, a má gestão é uma grande causadora dos pedidos de demissão. Sendo assim, buscamos também saber quais eram as principais causas da desmotivação dentro de uma equipe, sendo como mais votada a ausência de reconhecimento, em segundo, a falta de diálogo entre líder e empregado, em terceiro, feedback e retorno inadequado dos líderes e quarto, a comunicação ineficiente. Por fim, sabemos que a psicologia organizacional foi criada com o intuito de entender o comportamento dos colaboradores dentro da empresa e auxiliar no clima organizacional para buscar melhorias constantes. Sabendo do intuito da psicologia, buscamos saber como os colaboradores descreveriam o quão importante é um psicólogo dentro da organização. Foi considerado que é de extrema importância tanto para a empresa quanto para o colaborador. Também acreditam que ajudaria muito na relação pessoal e interpessoal dos colaboradores, mantendo o psicológico do mesmo preparado para saber lidar com situações diárias. Também de suma importância até para o rendimento da equipe toda. A boa saúde mental dos colaboradores influenciam diretamente no alto rendimento. Ter um profissional que auxilia nas questões mentais e comportamentais, de modo que encontre a harmonia entre o bem-estar e a produtividade, é imensamente satisfatório para a organização. Olá, eu sou a Vanessa Duarte e estarei finalizando a apresentação com a conclusão sobre o nosso tema. Conforme apresentado, podemos afirmar o quão importante é uma empresa que se preocupa com o bem-estar do funcionário, resultando em crescimento profissional. Atualmente, as organizações têm uma outra forma de trabalhar. Os líderes são as principais pessoas que se relacionam diretamente com os colaboradores e é de responsabilidade do líder trabalhar a motivação de sua equipe para que todos trabalhem com o mesmo foco no sucesso da empresa. Muitos diminuem a importância da motivação dentro das organizações, porém ela é um elemento fundamental para a produtividade e a eficiência de sua equipe. Sem ter funcionários motivados, sua empresa estará deixando de escorrer pelo ralo, aquele potencial de seus talentos e, consequentemente, irá perder o espaço no mercado. A motivação está intrinsecamente relacionada aos desejos e aos impulsos humanos. Os impulsos intrinsecamente relacionados à motivação dos desejos humanos podem ser entendidas como um motivo que leva o indivíduo à ação. Motivação é a força que aciona e direciona o comportamento. Isso reflete, sabe aonde? No bem-estar do trabalho e concretiza-se em lucros. Quando falamos sobre o Pote, por exemplo, ele teve uma construção histórica que, através de suas demandas, trouxeram resultados ao longo do tempo. Ambos os períodos analisaram esses aspectos psicológicos e associaram a fadiga e as cargas de trabalho. Porém, ainda existem necessidades nos dias de hoje, como o aprofundamento no processo da globalização e a mudança na demografia da força do trabalho.
Hoje no Brasil, tivemos muitos períodos que marcaram a constituição da psicologia organizacional e do trabalho após vários movimentos. Podemos observar a ampliação de psicólogos organizacionais nas empresas, visando o desempenho organizacional. A psicologia organizacional comprova que o nível de estresse dentro de uma organização não ocorre somente pelas diversas personalidades, de seus colaboradores, assim como o desempenho satisfatório não está relacionado apenas a uma única competência avaliada, e sim às diversas avaliações em geral. A psicologia organizacional é um fator de extrema importância, porém sabemos que muitas empresas ainda não buscam por essa gestão de pessoas e a saúde mental dos seus colaboradores. Com o desempenho do trabalho e as pesquisas de campo dentro das empresas, conseguimos concluir que a psicologia organizacional é essencial para a obtenção de lucros e resultados e também nos traz um ambiente mais agradável com colaboradores mais satisfeitos. Essa foi a nossa apresentação para vocês no dia de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento tão necessário como é a psicologia organizacional. Obrigada e boa noite a todos.